Shalom, queridos. Hoje é o capítulo 10 do profeta Jeremias. Capítulo 10 diz que o Senhor Deus fala sobre um dos assuntos que mais lhe deixa irritado. Um dos assuntos que Deus se irritava mais e se irrita se alguém ainda fizer. A idolatria, imagem de escultura. Ele deixa bem claro que imagens de escultura são uma fraude, não passa de engano. São fruto da mente do homem. Ao contrário disso, o Senhor, nosso Deus, é incomparável. Não há ninguém como ele. Ele é antes de todas as coisas e criado e criador de tudo o que conhecemos. A sua voz, poder, palavra, enfim, não há palavras suficientes para descrever o nosso Deus. Jeremias capítulo 10, de 1 a 5, fala da inutilidade dos ídolos. Ouçam o que o Senhor diz a vocês, ó comunidade de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendam práticas das nações, nem se assustem com os sinais no céu, embora as nações se assustem com eles. Quem tem que se assustar com os sinais no céu são as nações que não conhecem a Deus, mas nós não. Nós, os filhos de Deus, devemos saber que tudo o que está acontecendo, tudo que nós vemos, é o Deus eterno que está fazendo o que fez. E nós temos apenas que adorá-lo, porque tudo que ele fez e que ele faz é maravilhoso. Os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, um artesão a modela com seu formão, enfeitam com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e prego para que não balance, como um espantalho numa plantação de pepinos. Os ídolos são incapazes de falar e têm que ser transportados porque não conseguem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer nenhum mal, nenhum bem. Jeremias 10, 6 a 13. Ninguém é como Deus. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Deus. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Quem não te temerá, ó Rei das Nações? Esse temor te é devido. Entre todos os sábios das nações e entre todas as seus reinos, não há absolutamente ninguém comparável a ti. São todos insensatos e são todos insensatos e tolos. Querem ser ensinados por ídolos inúteis. Os deuses deles não passam de madeira. Prata batida é trazida de Tarsis e ouro de Ufaz. A obra de artesão de ourives é vestida de azul, de púrpura. Tudo não passa de obra de hábeis artesãos. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro, ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando ele se ira, a terra treme, as nações não podem suportar o seu furor. Diga-lhes isso, esses deuses, que não fizeram nem os céus nem a terra, desaparecerão da terra e debaixo dos céus. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Ao som do seu trovão, as águas do céu rugem e tornam-se e formam-se nuvens desde os confins da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. E assim nós estamos vendo a leitura que vocês devem continuar. O nosso tempo aqui no vídeo deve ser curto, de curta duração, e essa leitura não tem nada difícil, é Deus declarando a sua sabedoria, tudo quanto ele fez,
passando isso para que Israel e Judá saiba quem é ele e saber que os deuses que eles estavam adorando não eram nada, não valia de nada, não pode fazer nem o bem nem o mal. Por trás deles tem os demônios, sim. Aí sim, o demônio faz mal, os que ficam na vida daqueles que o adoram. Cada vez que uma pessoa adora ídolos, tomando o lugar de Deus, achando que uma imagem é mais importante que Deus, fique sabendo que por trás dessa imagem está os demônios. E aí a coisa fica mais séria, porque o próprio Deus, os deuses que fazemos, o que eles fazem, feita a obra das suas mãos, não faz mal nenhum. Você pode pegar uma imagem dessa e colocar ali na sua frente, e mal nenhum ela faz. Não pode fazer nem mal nem bem. Tem boca, mas não fala, tem mãos lá, não pega, mas quem o adora vai receber a recompensa dos demônios, que são aqueles que se apresentam no lugar do ídolo, para detonar as nossas vidas. E nós sabemos que hoje nós não temos a imagenzinha essa de madeira, nem de prata, nem de ouro, mas temos os ídolos do coração. E que se nós dermos lugar para esses ídolos do coração, não colocar para fora pelo nome de Jesus, não confessar o que está guardado no coração, muita idolatria no coração de ídolos perigosos que nós temos, que são coisas terríveis que nós guardamos. Orgulho, por exemplo. Você sabe que a natureza adâmica em si já atrai demônios para a nossa vida, porque não é nada bom a natureza adâmica. O que, é que ela faz? Só faz tudo o contrário a Deus, se a gente der chance para ela. Então, está atraindo demônios para a nossa vida, se a gente der lugar à natureza adâmica. Nós sabemos que nós podemos muito bem, no Senhor Jesus, no poder do Espírito Santo, anular toda a ação da nossa carnalidade, que é a natureza adâmica. Anular os ídolos que vêm por causa disso. Coração cheio de ídolos, coisas que são adoradas por nós, e nós ficamos presos, escravos, e impedimos assim o Senhor atuar nas nossas vidas, porque Ele não admite ser traído. Você vê aqui o que acontece com Israel. O Senhor vai chamando, venha, se arrependa, se arrependa. Se não se arrepender, no final você vê quantas coisas Israel passou, no final não, desde o início do nosso estudo, nosso discipulado, um capítulo por cada dia, por cada semana, um capítulo por semana, vocês estão vendo o que tem acontecido em Israel por estar traindo o Senhor, tendo o Senhor como seu marido, porque Deus se considera o marido de Israel, assim como Jesus se considera sendo a noiva da igreja, o noivo da igreja, mas ele diz que Israel é uma traidora, traiu, é uma adúltera. Teve certa vez que vocês já viram passando o profeta tendo que se. Ainda vamos ter esse profeta que vem aí, depois de Jeremias, nós vamos ter outros profetas, e um deles ele foi é, convocado pelo Senhor para casar com uma prostituta, para sentir a dor que Deus sentia. Deus pega os profetas, pega pesado, mas também a recompensa é grande. O privilégio da gente saber que o que está falando é Deus, isso aí traz uma recompensa tremenda. Eu me sinto feliz, muito feliz por mesmo com todos os sofrimentos, mesmo diante de todas as circunstâncias que o inimigo traz e Deus permite para provar nossa fé. Porque se eu sou profeta de verdade, eu não vou me intimidar, porque eu tenho algumas situações difíceis que impedem que eu venha profetizar, que eu venha ganhar uma vida. Profetizar é pegar a Bíblia, estudar a Bíblia e falar para as pessoas. E o principal estudo que eu tenho que transmitir para as pessoas é falar que meu Senhor Jesus, Ele deu a sua vida por nós e que quem recebe a Ele, esse é salvo e vai morar com Ele nos céus. Então, falar dessas coisas, falar da Bíblia, é profecia hoje. Hoje não é mais o profeta sentado esperando Deus falar diretamente dos céus. Ele já deixou a Bíblia pronta, escrita para nós, os profetas. E a gente se sente feliz. Tem muita acusação, muitos males que as pessoas desejam para nós, porque nós falamos as verdades que eles não queriam ouvir. E mesmo assim, a gente se sente feliz por saber, porque o profeta tem certeza, quando ele está falando aquilo que Deus passou, pode vir o que vier, mas ele não se incomoda pelo fato de que
é uma maior honra, maior privilégio a gente poder falar o que Deus falou. É uma grande honra a Deus dá para a gente quando Ele faz isso. Então, o valor de um profeta é muito alto. Você vê que os profetas na antiga aliança, eles tinham que, toda vez que alguém ia até ele, tinha que dar a oferta para ele, para o sustento dele. E não é diferente hoje, só que o povo continua com dificuldade de fazer isso, porque a gente traz o recado de Deus. Mas a gente tem tanta felicidade, tanta alegria de ser escolhido pelo Senhor para falar das grandezas dele, que a gente não se incomoda, mesmo quando ninguém dá valor, que não entrega as primícias, a gente não se incomoda, a gente quer falar o que Deus nos deu privilégio, que é a sua palavra. Isso para nós é algo inconfundível. Eu tenho um profeta que é o meu esposo, o apóstolo Elias. Que você sabe que hoje eu estou falando de profeta porque está escrito em Atos 2:17, que filhos e filhas profetizarão. Então, hoje os profetas são esses que pegamos a Bíblia, estudamos a Bíblia, e aí vamos ganhar vidas, consolidar vidas, discipular vidas e enviar vidas. Esses são os profetas dos últimos dias. Só tem esse principal, essa é a principal missão: ganhar, consolidar, discipular e enviar. E eu tenho um profeta ao meu lado há 53 anos, que é o apóstolo Elias. E quando eu digo que o prazer da gente é falar o que Deus nos entregou para falar na sua palavra, eu digo com consciência, com certeza do que eu estou falando. O apóstolo Elias ele foi capaz de dar de si mesmo, de dar os seus bens materiais para se manter falando. Porque é a mesma coisa que o apóstolo Paulo. Ele sabia que tinha direito a ser sustentado pela igreja, mas para que a igreja não ficasse assim, como se estivesse carregando ele nas costas e falando por trás porque estava sustentando, ele fazia suas tendas, ele fazia de tudo para poder fazer a obra e não se sentir pesado. Porque o povo acha pesado sustentar um representante de Deus. E o apóstolo Elias é esse homem de Deus que eu vi tirar de tudo que a gente tem. Muitas coisas que às vezes eu olhava e dizia, meu Deus, isso aí poderia ser para a gente fazer alguma coisa para os nossos filhos, para a gente, por exemplo, não ter uma casa de praia e ter um filho especial. Como seria importante a gente ter uma casa de praia para levar nosso filho no final de semana, a um dia de feriado, para estar ali se divertindo um pouquinho, porque é especial. Os outros, graças a Deus, estão sua família formada, estão tudo com situação financeira boa, e nosso filho não tem uma casa de praia. Mas eu já disse a vocês que as demais coisas nos serão acrescentadas. Se realmente uma casa de praia é alguma coisa que eu estou necessitando que Deus quer me dar, seja quando for, algum tempo na vida vai chegar essa casa de praia. Mas isso para a gente não é nada, a gente, ao contrário, a gente tira do nosso para fazer essa obra, esse ID. Vai em lugares que as pessoas sabem que gasta, que é muito investimento, faz a obra do jeito que a gente usa nosso dinheiro. Eu me lembro que nesse tempo aqui, com esse trabalho que eu tenho nesses bairros marginalizados, quem chegar na minha casa vai encontrar minha cozinha de mais de 13 anos, já com os armários precisando de trocar, tudo já precisando de ser renovado, não por vaidade, mas por causa do tempo que já tem. Aí a gente troca, eu troquei esse gasto, esse investimento na minha cozinha para investir no lugar onde eu estou trabalhando, que eu não gosto de citar os nomes, que não é legal, mas o lugar que nós estamos trabalhando, as minhas discípulas, que eu gostei de ver que elas aprenderam o que eu tenho ensinado, elas não têm medo de estar no lugar desse, elas vão, e aí elas estão trabalhando lá e Deus tem me abençoado. Daquilo que eu fazia na minha casa, minha casa não tem um revestimento da frente, mas lá onde as minhas discípulas estão, a gente mexeu com a estrutura, ajeitou para melhorar, tanto para o reino de Deus crescer, porque as pessoas veem o templo em melhor estado, elas se apresentam com mais facilidade. Quando a gente convida a pessoa, que a pessoa vê a igreja caindo nos pedaços, ela não quer ir. Então, investir nesse lugar, investir no outro, não cito o nome dos lugares. Quem quiser saber, vem procurar saber particularmente. A gente aplica no reino de Deus, a gente tem a energia que Deus nos dá para fazer essa obra, para falar, é o tempo todo falando sem calar, sem cessar, como Deus requer. Fale e não te cales.
Para vidas serem ganhas, eu tenho que estar dando minha energia, dando meu dinheiro, dando troca naquilo que eu podia fazer para minha casa, para meus filhos, fazendo lá, porque eu sei que a promessa de Deus não falha. As demais coisas vos serão acrescentadas. E as demais coisas não é coisa supérflua, são coisas importantes, ilícitas, mas que a gente troca, faz a obra e Deus vem e dá essas demais coisas que é lícita. Ou você pensa que Deus está falando das demais coisas, coisas que não são o pão, a coisa que não é a prioridade. A prioridade, a gente renuncia ao que é prioridade para a nossa vida, que é lícito. Porque se você está pensando que a gente renuncia a coisas que a gente queria ter, que nem era para ter, por exemplo, eu tenho que ter muitas joias, muitas. Não, eu tenho que ter muitas joias, eu tenho que ter uma vida que todos olhem e vejam em mim, eu a joia do Senhor. Eu que seja a joia, eu não tenho que ter muita joia, eu tenho que ser uma joia. Então, essas coisas que a gente fica sonhando, aquelas coisas que a gente vê, as pessoas com seus brilhos, com essas coisas que a gente fica muito envolvida com esse mundo, não, não é isso. Quando Deus diz as demais coisas, está falando das coisas que são lícitas, que você renunciou, e era importante, era prioridade até diante de Deus, e isso aí ele vai dar. As demais coisas são essas. E tem gente pensando nas demais coisas, é assim, as demais coisas é aquele carro que eu vou buscar, vou buscar em tal país, que é uma novidade na Terra. A gente tem um sonho exagerado aí que Deus não tem esse sonho para você. Tem um sonho de você fazer aquilo que glorifique o nome dele e as demais coisas que são coisas importantes que você renunciou, que é lícito que você tenha, ele vai te dar. Então tem essas coisas, tem essa cozinha para ajeitar, que está aí fazendo uma vergonha para quem chegar a pensar assim, olha que cozinha, cozinha da apóstola. Mas é assim porque a gente sabe que o primeiro lugar é o reino de Deus. A minha cozinha não está bonita, mas eu tenho espaço para cozinhar, tenho fogão para cozinhar. Então, para mim, dá para esperar o tempo de Deus, dele entregar essas demais coisas e tantas outras demais coisas, como o revestimento da parede da minha frente da minha casa. Tudo isso eu posso esperar. Agora, uma alma indo para o inferno, que eu não sei a hora que o diabo vai levar, eu não posso esperar. Eu tenho que ir rápido, porque quem tem que levar essa vida é Deus no tempo certo, não o diabo. Então a gente tem que ir lá para salvar a vida, para poder o diabo não ter esse direito de levar aquela pessoa e ela ser levada no dia certo pelas mãos do Pai. Isso que é urgente. A minha cozinha está feia, mas não é urgente. A parede da minha casa está feia, mas não é urgente. Urgente são as vidas precisando de salvação e a gente procurando pensar só naquela bela cozinha para mostrar às pessoas, aquela belo sofá, aquela bela casa. Tudo isso você tem direito, mas quando Deus lhe entregar, não é você correr atrás daquilo que é passageiro e deixar as vidas indo para o inferno. Não pode. Isso não é de Deus. Esse plano maligno na nossa vida de fazer tudo primeiro para depois fazer o reino de Deus crescer. Não, primeiro eu vou fazer minha casa linda, maravilhosa. Primeiro eu vou fazer isso e aquilo. Tudo lícito. Não tem nada de errado você querer uma casa linda e maravilhosa, mas não esqueça que essa promessa é de Deus. Ele que diz: as demais coisas vos serão acrescentadas, o reino de Deus e a justiça dele é a vida, que ele pagou preço para estar com ele, que nós somos os responsáveis para ir até elas e falar de Jesus. Imagine que até parente, a gente nem está lembrando dos parentes, tanto viver para si mesmo, a gente nem lembra dos parentes que estão indo para o inferno. Não lembra de nada, só lembra do material. E isso não pode acontecer nas nossas vidas. O profeta Jeremias e todos os profetas da Bíblia que nós estamos estudando, eles tiveram a prioridade de falar o que Deus dava de recado para o povo. Hoje tem que ser do mesmo jeito. O que é que tem de prioridade é nós pegarmos a Bíblia, estudarmos como estamos estudando de Gênesis Apocalipse, preparados para passar a mensagem, passar a palavra para as almas perdidas. É isso que é prioridade. E isso implica em renúncia de coisas nossas. Renúncia e também de coragem para, no meio de circunstância, de sofrimento, nada empatar que a gente faça. Tem gente querendo fazer as coisas para Deus quando tiver fácil. É que eu estou muito ocupada, não tem nada de muito ocupada, você está muito ocupada porque quer, faça o que é necessário, o que é da parte de Deus prioridade e vá cuidar do principal que é o reino de Deus. Muito ocupada. Quem mandou você se ocupar com coisas supérfluas? Pode analisar que você está sendo ocupada com coisas que você não vai levar no caixão.
está muito ocupada com coisas que você sabe muito bem que não vai chegar nos céus. O que vai chegar nos céus é as vidas que você ganhar para Jesus. Então, faça como profeta. Eu estou em Jeremias, capítulo 10, e sempre falando do que Deus faz através do profeta, e sempre falando de Israel, pelo fato de estar sempre dando motivo para ser castigado, assim como a igreja, sempre dando motivo para ser castigado. Mas em nome de Jesus, eu acredito que nós já entramos na nova dimensão. Acredito que um discipulado de honra, de nobreza como esse, não vai deixar nenhum de nós do jeito que nós estávamos. Já tem uma mudança, famílias estão sendo transformadas, adolescentes que estão acompanhando, que os pais estimulam a obedecer e fazer seu discipulado com a Bíblia, jovens, adultos, anciãos, todos estão na mesma dimensão, com a mesma linguagem em todo o ministério. Isso é para a glória de Deus e nós agradecemos ao Senhor por isso. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.